Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ciliane Vendrúsculo, sou artista aqui de Curitiba, atriz, mediadora de leitura e estou, olha, nesse ambiente aqui que é uma cozinha, olha, uma cozinha diferente, uma cozinha lúdica. Esse ambiente, ele faz parte de uma exposição imersiva, que é a segunda edição da Casa dos Sentidos, aqui no Shopping Miller, em Curitiba, uma exposição que já esteve em Campinas. E eu estou aqui nessa cozinha hoje recebendo uma artista maravilhosa, que é a Daniele Carazai, com quem eu vou ter o prazer de bater um papo. Tudo bom, Dani? Tudo bem, que bom estar aqui com você. Eu fico muito feliz. A Dani, ela participou como artista criadora das duas edições, né? Na primeira, que foi lá em 2020. E agora, 2024, segunda edição. Que bom, Dani, ter você aqui com a gente. Uma delícia também estar participando da segunda edição, porque a primeira foi um desafio, foi muito desafiadora. Todos os trabalhos são desafiadores, mas a primeira é sempre a primeira, né? E nessa segunda a gente trouxe uma perspectiva bem mais amadurecida. E a casa ficou muito bonita mesmo. Tá tudo lindo, né? Tá tudo lindo. Eu amei, fiquei muito impressionada. Então, queria assim que você falasse um pouquinho pra gente conversar no nosso papo, um pouquinho da tua trajetória, assim, conta pra gente meio também quem foi, está falando, tô conversando com os outros artistas também, né, que se relacionaram muito com as crianças que estão dentro do espectro e tal, quem foi a criança Dani, né, como é que, em que momento, né, a arte surgiu, né, emergiu em você, enfim, conta aí um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Bom, eu sou jornalista, sou escritora e sou artista visual. As artes visuais vieram na minha vida um pouco depois do jornalismo, então, mas eu sempre escrevi, desde criança, então esse mundo imaginário sempre me percorreu, assim. O mundo da imaginação, da leitura, da escrita, e aí depois eu fui para cerâmica, fui para as artes visuais. Eu moro numa região de Mata Atlântica, moro no meio do mato, então isso também aviva na gente assim as memórias afetivas, assim, de estar em contato com a natureza, de correr de pé descalço. Então relembra a infância da gente, né? E a minha trajetória com crianças, enfim, eu tenho filho, então já tenho uma trajetória com criança, mas a minha trajetória com criança foi bem, assim, inusitada, na verdade, porque eu fiz oficina desde laboratório de jornalismo para crianças pequenas em escola, assim, as crianças sendo repórteres, fazendo reportagem e tal, até a Casa dos Sentidos, por exemplo, que são crianças já... crianças autistas, né, ou não autistas, mas que trabalharam comigo já nas artes visuais, né, já a gente explorando os sentidos, explorando imaginação, criatividade, potência de cada um. Então, eu acho que essa costura que a criança faz na vida da gente é sempre muito rica. A gente sempre começa a enxergar coisas que a gente ou perdeu da nossa criança, a gente foi embrutecendo, né, até a vida adulta, ou elas trazem um encantamento, assim, aquele encantamento que você fala, nossa, isso já vivia em mim, assim, isso já estava em mim e só precisava despertar de novo, sabe? Um pouco isso. E isso, quando você fala de viver, já vivia em mim, pensando, né, na arte dentro da sala de aula, assim, você lembra como é que era isso para você, né? Quando você era uma criança dentro da sala de aula, a arte, ela tinha uma importância, assim, onde é que você vivia, como é que era, né? Traz um pouco esse contexto, assim, da tua realidade da infância, né? Arte e infância, assim, como é que foi isso para você? Então, a arte na minha infância foi muito ligada à literatura, ao desenho, à literatura, mas foi muito ligada ao teatro também. Eu sempre gostei de teatro. Legal. E quando meu filho nasceu também, eu também incentivava ele ao teatro. Então, o que ele mais gostava de ganhar, por exemplo, era boneco de mímica, assim, para fazer o teatrinho, os fantochinhos para fazer o teatro dele. Mas na escola, eu acho que tem um papel muito fundamental do professor. Eu vejo que os meus melhores professores foram os professores que me fizeram de alguma maneira acessar meus sentimentos, minhas emoções, que me trouxeram um pouco de liberdade, assim, sabe? De você conseguir criar textos, ou mesmo fazer teatro, ou mesmo
mesmo em sala de aula, quando você vai apresentar um trabalho, sabe? Fazer uma coisa diferente, criativa, e o professor tá ali te dizendo que não tem errado, sabe? Que não tem errado, que você pode avivar as suas potencialidades ali. Então, eu acho que é muito, muito incrível quando um professor consegue entender que a arte é fundamental para todas as pessoas, porque a criança já é uma pessoa, né? Então, ela consegue, além de avivar a criatividade, a imaginação, eu acho que a arte ela potencializa o nosso autoconhecimento e a nossa coragem, sabe? Eu acho que fazer arte também é um ato de coragem, assim, da gente se expor no mundo e ter uma confiança, assim. Eu acho que a arte te traz uma confiança, assim, de eu tô fazendo uma coisa legal, eu tô fazendo uma coisa que me deixa feliz, sabe? Então, não sei, eu acho que a arte é também uma capacidade da gente ser feliz, assim. De ser um pouquinho quem a gente quiser ser, né? Exatamente. Tem surgido essa palavra que é a liberdade, né? Eu acho que esse espaço da liberdade para justamente experimentar e buscar ser quem eu sou, né? E tem tantas formas diferentes de ver o mundo, né? Às vezes a gente fica naquele universo só nosso, assim, daí a gente dá um passinho para o lado. A arte faz a gente dar um passinho para o lado, ver uma coisa só de um ângulo diferente, a gente fala, nossa... Tudo muda. Que mudança, que coisa maravilhosa, né? Que a gente pode ser o diferente da gente. Legal. E, bom, eu acho que já foram muitas experiências tuas, assim, né, enquanto arte educadora, né, nessa relação com as alunas e os alunos. Eu ia te perguntar até mesmo, assim, como um processo metodológico, assim, né, nessa relação artista-sala de aula com as crianças, adolescentes, adultos, enfim, né, porque as oficinas também possibilitam isso, né, a gente tá com diferentes idades, né, em diferentes lugares. E perguntar até um pouquinho mais sobre a tua pesquisa de materiais mesmo, né, como é que isso se dá... de abrir essas possibilidades com eles, assim mesmo, como é que é, assim? Fala um pouquinho pra gente. Então, cada oficina tem um objetivo diferente quando a gente vai, porque eu diferentemente dos outros arte educadores, por exemplo, que dão oficina no seu próprio ateliê, ou numa sala de aula sempre, né, aula de artes numa escola, por exemplo, o meu caso é um pouco diferente. Então, eu trabalho com a pesquisa dentro do tema do projeto, por exemplo. Então, quando eu dou uma oficina de 4 elementos, é uma oficina onde as pessoas não vão construir, as crianças, os adolescentes, elas não vão construir peças de cerâmica que elas vão levar para casa. Elas vão construir um sentimento que elas estão tendo ali na hora. Então, a gente vai trabalhando os elementos de fluidez, que é a água, de excitação e alegria, que é o fogo. E aí elas vão modelando aquilo de acordo com os sentimentos dela. Então, é uma metodologia específica para elas trabalharem sentimentos. Então, cada vez que você trabalha com um público diferente, você entende as particularidades daquelas pessoas para construir. O que eu sinto, assim, muito das oficinas e dessa função de você conduzir os alunos por um caminho é que a gente tem que olhar com atenção para cada um, sabe? Porque eles são totalmente diferentes, sendo autistas ou não autistas, porque cada criança tem uma necessidade, uma precisa mais que você esteja junto, outra é totalmente independente, consegue fazer sozinho, e aí você vai descobrindo, assim, essas potencialidades, assim, da criança, sabe? Às vezes tem uma criança que não gosta de argila, não tem problema, ela pode fazer pintura, ela pode fazer outra coisa, então não é que ela tem menos capacidade daquilo, mas você descobrir como é que ela funciona é delicioso, assim, porque você também se descobre ali. É muito bonito. Nossa, muitas experiências, né? Trajetória linda que você tem, assim. Obrigada. Pra gente finalizar, então, pensando em tudo isso, né? Todas essas coisas que você compartilhou já desde a tua infância, né? A relação das oficinas em sala de aula, crianças autistas, não autistas. O que você enxerga, como é que você vê para você, qual é então a importância da arte na sala de aula? Eu não sei nem se essa pergunta nem deveria ser feita, porque é tão importante que as crianças, os adolescentes, qualquer pessoa precisa a sociedade, a humanidade precisa de arte, porque é a nossa identidade, assim. Para mim, a arte é uma assinatura de que somos humanos e conseguimos pensar, conseguimos evoluir, conseguimos olhar com mais generosidade para o mundo, assim, sabe?
a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue desenvolver sentimentos, emoções. É muito fundamental, assim, sabe? Deveria ser, desde que a gente nasce, a gente ter contato com arte, assim. E eu acho que a criança, ela é uma artista nata. A criança nasce desenhando, nasce dançando, sabe? Ela nasce fazendo tudo isso. E a gente vai cortando. Então, por que a gente vai cortando uma coisa que é tão bonita? A arte é você se sentir livre, é a liberdade, sabe? Então, a gente não tem como cortar a arte de um currículo nem da vida de ninguém. Então, para mim, assim, é essencial que a gente viva com arte. Maravilha, Dani. Muito obrigada pela sua participação, pela partilha. Eu que gostei. Agradeço demais. Obrigada. Obrigada.